Fala galera, hoje a gente vai falar sobre o que Paulo quis dizer quando ele disse que já não era mais ele quem vivia, mas Cristo vivia nele. Eu sou André Maldonado e esse, você já sabe, é o canal do JC na Veia. Lá em Gálatas, capítulo 2, versículo 20, a gente lê o seguinte texto: Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Eu sempre fiquei muito intrigado com essa passagem. Como que Paulo podia falar que não é ele mais quem vive, mas Cristo vive nele? Eu comecei, obviamente, a ouvir ministrações e orar em relação ao assunto, e ouvir o Espírito Santo em relação ao assunto, e eu percebi que realmente Paulo queria dizer que na cruz ele morreu com Cristo. Existem outras passagens na palavra que falam sobre isso, né? Paulo morreu na cruz com Cristo. Mas, obviamente, o corpo dele não morreu, não foi... fisicamente, Paulo ainda estava vivo. Então, o que morreu na cruz com Cristo para ele poder falar, não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, dado que o corpo dele ainda estava vivo? Eu comecei a relacionar essa passagem com outras passagens da vida de Paulo, do que Paulo falava e da própria palavra como um todo, e percebi que o que morreu na cruz com Cristo na vida de Paulo foram as vontades, as emoções, a maneira de pensar, a vida antiga, as coisas que ele fazia, a maneira como ele reagia, a maneira como ele falava, a maneira como ele se comportava. Tudo isso morreu na cruz junto com Cristo. Morreram também coisas como as necessidades que ele tinha, os desejos, os planos de futuro. Tudo isso morreu na cruz, ou seja, não existia mais na vida de Paulo nada disso. O corpo ainda existia, Paulo ainda existia, mas tudo isso que compunha uma parte da vida de Paulo morreu, já não existia mais. E daí ele pode dizer, mas então Cristo vive em mim. Porque as emoções, os desejos, tudo isso que eu listei aqui para vocês, os planos de futuro, a maneira de falar, a maneira de reagir, era Cristo vivendo em Paulo. Era a maneira como Cristo pensava, como Cristo reagia, como Cristo planejava. Tudo era então Cristo. O corpo não era Cristo, mas as vontades, os desejos, as emoções, tudo isso que a gente listou era Cristo. E o que era Cristo? Era o Pai. Porque quando Cristo, nas suas orações finais, fala assim, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a sua, eu entendo que a vontade de Cristo era a vontade de Deus, era fazer a vontade de Deus. A maneira que o que Cristo falava era o que ele ouvia o Pai dizer. O que ele falava era o que Deus dizia. O que ele pensava era o que Deus pensava. A vontade dele era a vontade de Deus. Então, quando Paulo diz, Cristo vive em mim, ele está dizendo, as minhas vontades é aquilo que Deus tem vontade. As minhas palavras é aquilo que é Deus que está falando. Os meus planos de futuro são os planos de Deus. A maneira como eu vivo é a maneira como Deus quer que eu viva. Ele estava falando, tudo isso na minha vida morreu. E como é difícil para a gente fazer isso morrer nas nossas vidas. Como é difícil fazer a nossa vontade morrer, como é difícil fazer os nossos planos de futuro morrerem, como é difícil fazer as nossas palavras, as nossas ações, reações, desejos, emoções morrerem na cruz de Cristo. E eu entendo, olhando novamente a palavra, diversos textos, que não somos nós que fazemos isso, não é um esforço nosso. A gente só precisa admitir que a gente já morreu, que a gente já não tem mais vontade, que a gente já não tem mais desejo, que a gente já não tem mais planos para o futuro, que a gente já não tem mais coisas para falar, que a gente já não tem mais a nossa maneira de reagir, tudo morreu. E apesar de provavelmente a gente lutar constantemente com isso ao longo da vida, tudo morreu. A gente precisa entender que tudo morreu. Nós fomos crucificados com Cristo. Lá deixamos o nosso velho homem, nada mais na nossa vida pode viver a não ser Cristo. A nossa vida agora deve ser Cristo, como foi com Paulo. Nós temos que poder dizer, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E traduzindo para algo prático das nossas vidas não são mais as minhas vontades, mas é a vontade de Deus. Não são mais os meus pensamentos, são os pensamentos do Senhor.
não são mais as minhas reações, mas são as reações do Senhor. Não são mais os meus desejos, a minha mentalidade, é tudo Cristo. Tudo na minha vida, tudo isso na minha vida é Cristo. Tem que ser Cristo. Então, é um abrir mão diário da nossa vontade, é um abrir mão diário dos nossos desejos, dos nossos planos, mas muito mais do que abrir mão, é entender que tudo já morreu. E se tudo morreu, não tem nem do que abrir mão, né? Você já não tem mais nada, eu já não tenho mais nada. Eu só tenho Cristo, você só tem Cristo, Cristo vivendo em nós. Abrir mão é uma maneira de pensar, né? Eu tenho que abrir mão das minhas vontades, isso é verdade. E também é verdade que eu já não tenho mais do que abrir mão, porque tudo já morreu. Então a reflexão que eu quero fazer hoje com vocês é essa. Na sua vida, o que ainda falta morrer? Qual é a vontade que ainda falta morrer? Qual é a emoção que ainda falta morrer? Qual é o desejo ou o plano de futuro que ainda falta morrer? A reação que ainda falta morrer? É aquilo que você fala? É aquilo que você pensa? É aquilo que você sente? Ou o seu velho homem ainda está muito vivo? Onde falta Cristo viver na sua vida? Fica com essa reflexão, se você quiser, você já sabe, você pode deixar o seu comentário e a gente vai evoluir esse assunto, a gente vai conversar sobre isso. Deixa o Espírito Santo falar com você agora. O que é que falta morrer na sua vida para que Cristo viva? Essa é a reflexão que eu quero que você faça. Deixa o Espírito Santo falar com você agora. Deus abençoe a sua vida. Paz. Você já sabe, deixa o seu curtir, se inscreve se você não é inscrito, mas principalmente, compartilhe esse vídeo com outra pessoa. Se você gostou desse conteúdo e acha que esse conteúdo vai edificar a vida de alguém, compartilhe esse vídeo. Deixa outras pessoas receberem um pouco dessa palavra para que o Espírito Santo fale no coração delas sobre o que precisa morrer na vida delas. Não deixe esse vídeo só com você. Então compartilha com 1, 2, 5 pessoas. Escolhe um número de pessoas e compartilhe esse vídeo com alguém para que mais pessoas sejam abençoadas. E é óbvio que a gente está fazendo isso para que Cristo viva nas pessoas. Não é para o meu crescimento, não é porque eu quero aparecer, porque na boa eu não quero nem que você lembre quem eu sou, mas o meu objetivo é que o Espírito Santo fale no seu coração. E se você compartilhar esse vídeo com outras pessoas, mais pessoas vão receber essa palavra. Valeu, galera!